segunda parte da entrevista da UTI financeira na área de saúde com o pastor Jorge Basso. Essa convivência agora mais estreita, principalmente o fique em casa, as pessoas estão ficando mais em casa, esses problemas estão ganhando uma proporção maior. Então é o momento da gente reavaliar as rotinas dentro da nossa casa, uma grande possibilidade de certos acertos entre esposa e esposa, pais e filhos, filhos e pais, porque imagine uma família desestruturada 24 horas dentro da mesma casa, vai virar um caldeirão e uma hora vai explodir. Exatamente. E a gente lembrar que no passado os nossos avós aí ficavam mais tempo em casa e viviam bem. Muito bem, com harmonia, respeitando. Então, estabelecendo uma boa rotina dentro de casa, tem que ter uma rotina, não pode ser de qualquer jeito. E eu penso que a gente precisa respeitar a individualidade das pessoas, tem que ter aquele tempo onde a família faz as coisas juntos, mas tem um tempo que cada um precisa ter a sua individualidade, mesmo dentro de casa, o seu momento, cara. Se reorganizar num tempo de tanta pressão, porque senão nós vamos sair de uma pandemia e vamos entrar em outra. Vamos sair da pandemia do coronavírus e vamos entrar numa pandemia aí de desestrutura familiar e doenças psicossomáticas, doenças mentais. Precisamos cuidar da nossa saúde psicológica e emocional também. E aí que entra um ingrediente muito importante, que é a nossa fé em Deus. É a gente retomar dentro da nossa casa alguns valores que a gente havia perdido com tanta correria. Isso vai nos ajudar muito. Amém. Deus é bom. Pastor, falando um pouquinho ainda desse Fique em Casa, o Fique em Casa percebe-se que gerou bastante polêmica. Porque, de um lado, nós vemos pessoas realmente necessitando ir para seus postos de trabalho com medo de perder o emprego. Em contrapartida, tivemos pessoas que realmente ainda, por estratégia, por uma questão de conveniência, estão ficando nos seus lares, respeitando essa orientação das autoridades. Porém, isso, quando nós vamos para as redes sociais, há muita polêmica, há muita discussão, sempre tentando ver o lado que está certo. Qual o lado está certo, pastor? Ou ambos os lados estão corretos? Veja bem, eu creio que em todo relacionamento ele deve existir como base uma palavra chamada respeito. Nós precisamos respeitar as pessoas. E a gente querer impor a nossa opinião, impor o nosso pensamento, é uma coisa equivocada. Na verdade, nós precisamos mais de entendimento. E é essa questão do respeito. Então, se eu me sinto à vontade, se eu sou o trabalhador de um trabalho essencial, eu preciso dar a minha parcial de contribuição e ser respeitado por isso. Por outro lado, de repente dentro da minha casa tem uma situação onde eu sei que se eu sair, se eu começar a me relacionar fora com as pessoas, eu posso levar um perigo a elas, eu preciso respeitá-las também. Então, cada lado tem um pouco de razão naquilo que diz. E eu creio que o respeito deve ser o árbitro para a tomada de decisões e cada um de nós ter responsabilidade com os nossos atos, ter responsabilidade com aquilo que faz, porque a própria Bíblia nos ensina o quê? Amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo. E quando a gente ama o nosso próximo, a gente não quer fazer o mal a ele, a gente quer fazer o bem. Amém. Realmente é importante saber a história de cada um e não julgar antecipadamente as situações, né? Pastor, a gente voltar um pouquinho para a questão realmente de uma área direcionada à saúde, o que a gente percebe? Existem mudanças que a pandemia vem ocasionando. Então a gente entende que o normal pré-pandemia na área de saúde não vai ser o normal pós-pandemia. Todas essas mudanças, todas essas atitudes, comportamentos e até aprendizado que nós temos vai nos deixar um legado, vai nos deixar uma história.
O que o pastor enxerga, especialista na área da saúde, que daqui para frente vai mudar com relação a comportamento, com relação principalmente à nossa nação, nosso país, com relação à estrutura de saúde disponível hoje para a população? Eu creio que nós podemos sair muito melhores de toda essa situação. Porque, na verdade, a gente sabe que quando criança, a nossa vovó, a nossa mamãe, nos pediam muitas coisas que a gente não dava muita bola. Na questão da higiene pessoal, do nosso comportamento, e são questões que estão sendo trazidas à tona agora. Lavar as mãos. Parece que as coisas mais simples estão ganhando um sentido muito grande nesse momento. E coisas que na nossa correria do dia a dia a gente estava atropelando. Porque, na verdade, o coronavírus é apenas mais um vírus, mas quantos outros estão por aí? E se a gente aproveitar esse momento para pensar um pouquinho mais na forma como a gente tem se comportado diante de todas as ameaças sanitárias que a gente enfrenta no dia a dia, isso pode nos fazer um bem muito grande. Por exemplo, quando nós fomos instalar o ar-condicionado na nossa igreja, vieram 2 orçamentos. Num deles apenas o ar-condicionado. No outro, um pouco mais caro, sendo agregado a renovação do ar ambiente. Eu, por ser da área de saúde, mesmo antes do coronavírus, nós pagamos um pouco mais. Porque a gente sabe, principalmente aqui em Curitiba, no inverno, dentro do transporte coletivo, em ambientes como igreja e outros mais, centros de eventos, as grandes aglomerações que acontecem. E eu creio que com tudo isso que está acontecendo, até de repente as normas sanitárias serão aprimoradas. E determinados ambientes vão se tornar mais saudáveis por causa disso. Então nós precisamos até rever os nossos hábitos. Quando a gente via na televisão aquele pessoal lá no outro lado do mundo usando máscara, a gente achava um absurdo. E agora, de repente, até alguns momentos, isso vai ser incorporado às nossas rotinas e vai nos tornar mais saudáveis. Então eu creio que em todas as áreas o ser humano pode sair melhor dessa situação. Perfeito. Eu acredito também, pastor, com relação à estrutura nossa de saúde. Hoje nós vemos uma preocupação muito grande dos governos ainda em estruturar os hospitais, hospitais até de campanha, ou seja, algo que talvez seja provisório, mas principalmente a estrutura de saúde nossa, em muitos estados, ela ainda é precária. Eu creio que a partir do momento em que tudo isso está sendo feito, vai ficar um legado, diferente do que aconteceu na Copa do Mundo, onde ficou um legado de estádios, ok, mas hoje a gente precisa que o legado que fique é um legado que seja para a população. Eu acredito que a rede de hospitais vai ser bem diferente a partir de agora, não, professor? Todos nós sabemos do grande déficit que sempre houve na área de saúde. Filas do SUS, hospitais sucateados, os profissionais de saúde muitas vezes não tiveram atribuído a eles o seu devido valor. E toda essa crise enfrentada pela humanidade, além desse legado sanitário que nós acabamos de dizer, está fazendo com que aquilo que deveria ser feito lá atrás e não aconteceu, está sendo feito agora. A compra de equipamentos, aparelhamento dos hospitais, valorização dos profissionais de saúde. E creio que isso vai ser um grande acréscimo na nossa sociedade. Pastor, a gente está encerrando essa edição. Nós agradecemos muito a sua participação, agregou muito. E o importante é que a gente realmente saia daqui com uma definição melhor do que a gente vai fazer daqui para frente. Temos muita coisa ainda para estar mudando no nosso comportamento e na nossa atitude. E cada vez mais a gente precisa estar falando sobre esse tipo de trabalho. Essas orientações, elas edificam realmente a quem está nos ouvindo. Então nós agradecemos imensamente a UTI Financeira, a equipe que trabalha na escola dominical, na escola de empreendedorismo. Realmente agradece a participação do pastor. Eu agradeço, a oportunidade
estar com vocês e uma mensagem àqueles que nos assistem. Precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, cuidar da nossa saúde física, emocional e também da nossa saúde espiritual. E no que retomarmos os nossos cultos presenciais, você é meu convidado, minha convidada, você é empreendedor, homem, mulher empreendedora, para estar conosco e juntos a gente ouvir a palavra de Deus que tem resposta para todas as coisas. Que Deus te guarde, que Deus prospere os teus caminhos. E a quarta igreja aqui de Curitiba está de portas abertas a todos vocês. Meu abraço, que Deus os abençoe. Deus os abençoe. Nos encontramos na próxima edição com mais uma UTI financeira. Fiquem com Deus.